Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O homem furioso saiu de casa, batendo a porta com força. Ele chegou à entrada da garagem e parou, passando a mão pelos cabelos pretos e desalinhados várias vezes. O homem estava visivelmente nervoso e murmurou algo baixinho. Em seguida, voltou rapidamente para casa, puxou a maçaneta da porta com força e entrou. Pegando um taco de beisebol que estava na entrada, ele caminhou decidido pela casa e começou a gritar violentamente. Aos gritos, uma jovem mulher de cabelos loiros correu até ele. Assim que ela se aproximou, ele a golpeou na cabeça com o taco. A mulher caiu inconsciente, e imediatamente uma poça de sangue se formou no chão ao redor dela. O homem de cabelos escuros, enfurecido, continuou a golpear a mulher imobilizada até que sua fúria se acalmasse. É difícil imaginar, mas acontece que, em um lugar paradisíaco como a Nova Zelândia, podem ocorrer tragédias tão sangrentas. Afinal, a Nova Zelândia é conhecida principalmente por sua natureza pitoresca, com flora e fauna únicas que criam um clima confortável para as pessoas viverem. As pessoas que moram aqui têm um alto padrão de vida, com um estilo de vida calmo e equilibrado, onde não há corrupção e o crime é quase inexistente. Mas hoje, nossa história irá perturbar a vida tranquila de Auckland e mudar completamente a noção de uma família feliz. Carmen e Brad se conheceram em um dia comum, que mais tarde se tornaria um dia fatídico para os dois. Carmen Thomas nasceu em 30 de outubro de 1987, na África do Sul. Seu pai morreu quando ela tinha apenas 10 anos, e, suportando mal a perda, sua família se mudou para morar com parentes na cidade de Fitch, no Reino Unido. Mas, em outro país, a paz tão esperada nunca veio, e, depois de um tempo, sua família voltou para a África do Sul. Carmen, que já tinha mais de 18 anos na época, decidiu ficar com seus parentes e mais tarde, se mudou para Londres. Em Londres, Carmen completou seus estudos e obteve um mestrado em marketing. Ela tinha uma personalidade forte e travessa, que atraía as pessoas. Carmen era uma amiga leal e uma boa companheira para muitos, mas a vida bonita em uma grande metrópole exigia muitas despesas, e a garota teve que trabalhar duro para garantir um padrão de vida decente. Durante o dia, Carmen trabalhava em uma loja como marqueteira, e nas horas vagas, fazia bicos em um clube de cavalheiros. Apesar de sua escolha peculiar no setor de serviços, Carmen era uma garota de regras rígidas e nunca permitia comportamentos desnecessários, e ainda mais, indignos, algo que era muito apreciado pelos clientes importantes. Foi nesse ambiente que ela conheceu um homem atraente e carismático, Brad Callahan. Bradford James Joseph Callahan nasceu na Nova Zelândia, em abril de 1978. Os pais de Brad se separaram quando ele tinha 9 anos, e o pequeno Brad ficou com sua mãe, depois se mudando para a Austrália. Em 2001, Brad se formou na universidade e obteve um diploma de engenharia na indústria da construção. A convite de uma grande empresa de construção, ele se mudou para o Reino Unido, onde lhe ofereceram o cargo de engenheiro estrutural-chefe para um grande complexo empresarial. Para negociações importantes e para adicionar status, Brad recorreu a uma agência de cavalheiros, e sua escolha recaiu sobre a bela Carmen. O homem era inteligente, alto, de cabelos pretos e olhos escuros brilhantes, mas não podia se dar ao luxo de ter um relacionamento real devido à sua ambição excessiva e carreira ocupada. Ele não tinha tempo livre para um relacionamento permanente. Após um jantar de negócios bem-sucedido, Brad foi conquistado pela aberta e radiante Carmen. Eles continuaram a se comunicar informalmente, e isso se repetiu várias vezes. Após um tempo, formaram uma boa amizade que mais tarde se transformou em amor. O período de lua de mel passou muito rápido, e os amantes começaram a viver juntos.
A vida deles juntos era baseada na confiança e no cuidado mútuo, eles sinceramente se apoiavam e pareciam absolutamente felizes. Depois de um tempo, Carmen ficou grávida, e Brad decidiu que a melhor solução para ele seria voltar para Nova Zelândia, um país com ar puro e um estilo de vida tranquilo. Eles retornaram a Auckland em março de 2005, e Carmen e Brad tiveram seu filho, Jack. Jack trouxe mais alegria e felicidade para suas vidas. Desde os primeiros dias, Carmen e Brad cuidaram de sua segurança e providenciaram tudo o que ele precisava para uma infância feliz. Para eles, Jack era a coisa mais importante em suas vidas. No entanto, com o nascimento do filho, surgiram sérias desavenças em seu relacionamento. Os primeiros desentendimentos apareceram por causa da educação do filho, e o relacionamento entre os amantes tornou-se turbulento e instável. 3 anos depois, eles se separaram, mas mantiveram a guarda compartilhada da criança. A separação foi difícil para ambos, mas eles sinceramente tentaram manter uma boa relação pelo bem do pequeno Jack. Querendo apoio e desejando estar cercada por familiares, Carmen e Jack foram morar com Colin, meio-irmão de Carmen, que também vivia em Auckland. Gradualmente, o equilíbrio emocional voltou para Carmen, e ela começou uma nova vida sem Brad. Em 2008, Carmen se mudou com seu jovem filho para uma casa na rua vizinha à de Brad, para que o filho ficasse mais perto do pai. A jovem mulher, que perdeu o pai ainda na infância, desejava sinceramente que seu filho sempre tivesse um pai por perto, tanto quanto pudesse. Apesar dessa decisão, muitos amigos e familiares de Carmen acreditavam que o casal ainda mantinha uma boa amizade, mas eles só passavam tempo juntos por causa dos interesses de Jack. No entanto, a vida continuou, e Carmen e Brad tentaram encontrar a felicidade separadamente. Brad continuou a trabalhar como engenheiro de construção e, em maio de 2009, iniciou um novo relacionamento com uma garota, chegando até a ficar noivo. Carmen estava ocupada criando seu filho e retomou seus serviços no clube de cavalheiros, o que irritou Brad. Ele acreditava sinceramente que a mãe de seu filho nunca mais deveria se envolver em atividades questionáveis. Esse desentendimento foi o ponto de ebulição em seu bom relacionamento. A cada dia que passava, a situação ficava mais tensa. Carmen deu ultimatos a Brad, e ele, por sua vez, simplesmente ignorou os pedidos da ex-namorada. Mesmo assim, Brad entrou em um novo casamento e estava se preparando para ser pai novamente. Novas obrigações financeiras refletiram diretamente na pensão alimentícia que ele pagava a Carmen para a manutenção de Jack. O dinheiro foi a gota d'água em uma série de escândalos. Em 19 de março de 2010, vizinhos chamaram a polícia. Os policiais responderam a um incidente de violência doméstica em que Carmen atacou Brad durante mais uma briga, recebendo uma advertência. O relacionamento finalmente se deteriorou. As discussões não pararam, mesmo à distância. Cada nova questão relacionada a Jack era tratada com agressividade. Pais que antes se amavam não conseguiam concordar sobre qual escola Jack deveria frequentar, o que novamente levou a uma série de problemas insolúveis e uma cadeia de escândalos. Em 29 de junho de 2010, Brad voltou à casa de Carmen para fazer um novo acordo por escrito sobre o pagamento da pensão alimentícia e discutir uma nova escola para Jack. Carmen não ficou satisfeita com o documento e expulsou Brad de casa, gritando que Jack não era seu filho. Brad foi embora, mas 2 semanas depois tentou falar com Carmen novamente, sem sucesso. Em 13 de julho de 2010, ele relatou o desaparecimento de Carmen Thomas à polícia. A polícia registrou o relato e começou a procurar pela mulher desaparecida, usando imagens de câmeras de segurança e entrevistas com vizinhos para reconstruir a cronologia dos eventos desde a última comunicação entre Carmen e Brad. Os investigadores descobriram alguns detalhes importantes que deveriam ajudar na busca pela mulher. Conseguiram descobrir que, em 29 de junho, uma câmera de vigilância registrou Carmen em um supermercado perto de sua casa. Durante a inspeção da casa alugada onde Carmen vivia com Jack, a falta de uma lixeira do lado de fora chamou a atenção da polícia. Dentro da casa,
Também havia vestígios de sangue na porta da frente, na máquina de lavar, perto da pia e do chuveiro. Cientistas forenses usaram luminol para detectar vestígios de sangue deixados na cena do crime, já que ele reage com o ferro contido na hemoglobina do sangue. Os vários padrões que surgiram confirmaram a presença de sangue na porta do banheiro e no chão. A proprietária da casa disse aos investigadores que, em 29 de junho, ouviu gritos altos seguidos de choro e gemidos prolongados. Ao relembrar o dia, ela contou que bateu na porta de Carmen, mas ninguém respondeu. Ela teve que olhar pela janela e viu uma lixeira de rua e um varal de tecido virado, um daqueles usados para secar roupas. Assustada, a proprietária chamou seu marido, mas enquanto esperava por ele, Brad saiu da casa de Carmen e foi em direção à garagem, carregando roupas sujas nas mãos. Ao ver a proprietária, Brad se apressou em explicar que Carmen tinha ficado doente após um procedimento médico e vomitado sangue. No entanto, a proprietária notou o estado de Brad, ele parecia ter acabado de tomar um banho. A mulher não teve motivos para duvidar da história do homem e não chamou a polícia. A busca continuou, e o celular de Carmen chamou a atenção da polícia. Mensagens estavam sendo enviadas de seu telefone regularmente, mas a maneira de se comunicar e o tom das mensagens eram diferentes e não se pareciam com o estilo anterior de Carmen. As mensagens enviadas e as chamadas continuaram até 10 de julho. Para onde foi a mulher se ela precisava de ajuda médica? Por que os investigadores não precisaram procurar por respostas a essas perguntas por muito tempo? Durante a investigação, o carro de Carmen foi encontrado. No banco traseiro do carro, estavam bagagens, roupas e outros pertences da mulher. A inspeção da mala apreendida revelou vestígios de sangue em algumas das coisas. Um bilhete também foi encontrado no carro, indicando que Carmen devia dinheiro à agência onde trabalhava. No porta-luvas, havia um envelope com o nome Amistia e a quantia de $270. O inspetor da polícia, Mark Benfield, após encontrar vestígios de sangue no carro de Carmen, considerou pela primeira vez a possibilidade de que a mulher tivesse sido assassinada. A polícia procurou o corpo de Carmen Thomas nas áreas rurais ao sudeste do centro de Auckland, depois de um novo relato de que seu carro havia sido visto na época em que ela desapareceu, mas a busca não teve sucesso. A investigação e a busca pela mulher continuaram. Quando os investigadores examinaram os telefones de Carmen e Brad, descobriram que ambos os telefones estiveram próximos o tempo todo durante a busca, e o telefone de Carmen não foi encontrado conectado a uma torre de celular em Hamilton. Um dos elementos mais importantes de prova foi a lixeira desaparecida. Restava saber se era a mesma lixeira que havia desaparecido de seu lugar perto da casa e que a vizinha havia visto pela janela no dia do desaparecimento de Carmen. Mas por que a lixeira estava dentro da casa? A polícia não descartou a ideia do pior desfecho possível e reexaminou o celular de Brad, investigando seus gastos e rastreando sua lista de compras. Em 30 de junho, Brad Callahan comprou um cutelo e um grande recipiente de plástico, além de vários sacos de lixo. Ao examinar a rotina diária de Brad, a polícia identificou alguns eventos excepcionais que não se encaixavam na rotina diária do jovem pai. Descobriu-se que, em um dia de trabalho, Brad chegou ao canteiro de obras muito cedo e caminhou sozinho pelo local por um longo tempo. Era estranho, mas não tão estranho a ponto de os trabalhadores que o viram começarem a relatar a presença antecipada de um supervisor no local. Com base nas evidências reunidas, como o celular de Carmen e compras questionáveis, Brad passou de vítima a suspeito. A polícia acreditava que Brad Callahan matou sua ex-namorada ao golpeá-la várias vezes na cabeça e escondeu cuidadosamente o corpo. Em 21 de setembro, Brad Callahan foi preso sob a acusação de assassinato de Carmen Thomas e tentativa de alterar o curso da justiça. Ele se declarou inocente e deveria ser julgado. Por uma coincidência fatídica, o segundo filho de Brad, fruto de um novo relacionamento, nasceu no momento de sua prisão, o que causou uma onda de emoções e ressentimento no jovem pai que estava sob custódia. O homem desabou, e 9 dias após sua prisão, ele indicou aos investigadores o local do enterro de Carmen Thomas. Brad achava que tinha elaborado o plano perfeito, parte do qual era fazer parecer que Carmen tinha ido para Hamilton e nunca mais voltou.
Ele tinha absoluta certeza de que havia conseguido, mas a vida fez ajustes. Durante o interrogatório, ele detalhou a cadeia de eventos daquele dia fatídico. Após uma conversa desagradável, Carmen expulsou Brad de casa, gritando que Jack não era seu filho. Brad foi embora, mas 5 minutos depois voltou para casa e atingiu Carmen na cabeça com um taco de beisebol, com tanta força que ela imediatamente ficou inconsciente. O sangue jorrou de sua ferida, manchando o chão de vermelho vivo. A respiração pesada encheu o ambiente, e Brad ficou parado sobre o corpo de sua vítima, com um olhar selvagem nos olhos. Ele percebeu que havia acabado de fazer algo irreparável, mas não conseguiu parar. Em um ataque de raiva e ressentimento pelas palavras de Carmen, ele deu mais alguns golpes. Ele sabia que seu ato teria consequências irreparáveis, mas tudo ficou em segundo plano diante de sua obsessão insana. Memórias felizes intermináveis passaram diante dos olhos de Brad, lembranças que agora se foram para sempre. Brad sabia que sua vida mudaria para sempre após aquele momento desastroso e que nunca poderia recuperar o que tinha antes, mas isso não o incomodava, porque, com tal ato, ele havia resolvido seu principal problema, Jack agora era só dele. Ao recobrar os sentidos, Brad tomou um banho e saiu silenciosamente da casa de Carmen. Nos dias que se seguiram, ele começou a agir para se livrar do corpo de Carmen e encobrir o crime. Calarra ligou para um amigo e marcou um encontro em frente a um supermercado. Ele pediu ao amigo que comprasse 3 sacos de lixo pretos, uma garrafa de querosene e produtos de limpeza, e esperou por ele do lado de fora da loja, esperando evitar suspeitas. Brad voltou ao apartamento e limpou tudo, cuidadosamente limpando as manchas de sangue e, em seguida, embrulhou o corpo em um saco e o levou para fora em uma lixeira. Nos dias seguintes, o réu desmembrou o corpo de Carmen em 8 partes, preparando-o para descarte. Ele cortou as pernas de Carmen do tronco nas articulações do quadril, cada perna foi cortada no joelho em 2 pedaços. Seus braços e cabeça também foram separados do tronco. Em 3 de julho, ele encontrou um bom amigo em uma rampa de barco na Baía de Ocaú, perto do centro de Auckland. Ele contou ao amigo que havia matado Carmen durante uma discussão e precisava de ajuda para se livrar do corpo, mas a tentativa de descartar os restos no mar falhou devido à recusa do amigo em fornecer um barco. Nos dias seguintes, ele dirigiu até Waiakere, no oeste de Auckland, e enterrou os recipientes em uma cova rasa. Em 7 de julho, ele dirigiu o carro de Carmen até Hamilton e o abandonou no estacionamento de um hotel. Ele colocou uma mala de roupas e várias outras bolsas de pertences pessoais no carro para dar a impressão de que a mulher queria ir embora, mas, em sua pressa, não percebeu que a mala também continha roupas ensanguentadas. Depois de se livrar do carro, Brad começou a enviar mensagens de texto do celular de Carmen para dar a impressão de que ela ainda estava viva. O criminoso enviou mensagens para amigos dela, dizendo que não estava se sentindo bem e estava em mau estado há dias. Mas o plano perfeito de Brad falhou. Em 1º de outubro, a polícia foi ao local de enterro indicado por Brad e descobriu o corpo. Os restos de Carmen Thomas foram encontrados em recipientes plásticos e removidos cuidadosamente de uma cova improvisada em Waiakere. Uma autópsia determinou que Carmen Thomas morreu devido a múltiplos golpes na cabeça, sendo o golpe fatal responsável por uma fratura compressiva do crânio. Após várias análises forenses, o corpo de Carmen foi liberado para sua família para o enterro. Em 13 de outubro, um funeral privado foi realizado no Green Lane Christian Center para Carmen Thomas, uma jovem mãe, mulher alegre, gentil e bem-sucedida. O pequeno Jack, que o tempo todo esperava ver e abraçar sua mãe, só pôde abraçar e beijar seu caixão branco. Em 8 de fevereiro de 2011, ocorreu a primeira audiência judicial para o caso de Carmen Thomas. O juiz Venin considerou que o crime cometido foi não intencional e levou em consideração a explicação de Brad de que ele agiu por impulso. Ele reconheceu que foi feito em um acesso de raiva, mas o juiz Venin foi menos leniente quando se tratou do encobrimento. Em 26 de maio de 2011, Brad Callahan foi acusado novamente de tentar alterar o curso da justiça. Um resumo do caso da polícia mostra que,
Às 8h45 do dia 29 de julho de 2010, Callahan golpeou a Sra. Thomas várias vezes na cabeça, resultando em sua morte. Ele então enviou uma mensagem a um amigo pedindo 3 sacos de lixo e uma garrafa de querosene. Durante o período subsequente, Callahan desmembrou o corpo de Carmen Thomas em 8 partes, preparando-o para descarte. Em 25 de novembro de 2011, foi realizado um novo julgamento. Policiais que estavam trabalhando no caso encheram o Tribunal Superior de Auckland quando Bradford Callahan inesperadamente fez 2 confissões de culpa. Brad Callahan, que anteriormente negava a culpa, subitamente admitiu o assassinato e a tentativa de alterar o curso da justiça após a morte de Carmen. O juiz afirmou que este foi um dos casos mais graves de tentativa de obstrução da justiça, chamando as ações de Brad de quase o caso mais grave de tentativa de perverter a justiça que pode haver. O juiz também considerou o assassinato de Carmen Thomas brutal, mas não tão brutal a ponto de resultar nas penas mais severas previstas por lei. O homem de 33 anos foi sentenciado no Tribunal Superior de Auckland, onde uma grande galeria pública estava cheia de amigos e familiares de Carmen, incluindo seus pais, que vieram da África do Sul. O juiz Venin condenou Brad Callahan à prisão perpétua pelo assassinato e a 6 anos de prisão por tentativa de perverter o curso da justiça. As penas seriam cumpridas simultaneamente. O juiz Venin também afirmou que a sentença mínima para a acusação de obstrução da justiça era insuficiente para trazer Brad Callahan à justiça. O Sr. Callahan se condenou por suas próprias ações naquele dia, e isso teve um efeito devastador em 2 famílias, disse o detetive-inspetor Mark Benfield. Os apoiadores de Callahan deixaram o tribunal sem comentar. Em uma declaração, a família Thomas disse que nada poderia trazer Carmen de volta e que ainda estavam furiosos por causa disso, mas estavam gratos por Brad estar afastado por um longo período, para que ele pudesse refletir sobre o enorme dano que causou, especialmente ao seu próprio filho. A mãe de Carmen, Teresa Scott, disse ao tribunal, em uma declaração de impacto, que se sentia completamente destruída pelo que aconteceu com sua filha. Após o veredicto, o oficial encarregado da investigação, detetive-inspetor Mark Benfield, disse que a justiça feita foi o resultado de centenas de horas de trabalho policial ao longo das últimas 10 semanas, desde que Carmen Thomas foi dada como desaparecida em 13 de julho de 2010. Além disso, o detetive Mark Benfield explicou durante a entrevista em que consistiu o trabalho para encontrar Carmen. Ele explicou que, logo no início da investigação sobre o desaparecimento, determinaram que Carmen provavelmente havia sido assassinada. Então, o trabalho de reunir evidências, assim como de pesquisar informações, foi cuidadosamente conduzido. Isso exigiu muito tempo e esforço para coletar e também foi necessário que os procedimentos legais adequados fossem seguidos. O detetive relatou que, nas últimas semanas, a estreita cooperação com o empregador do réu ainda não havia sido concluída, e as tentativas de investigar mais a fundo parte do canteiro de obras na Rua Vitória continuariam, a fim de encontrar qualquer evidência que pudesse ajudar na investigação. Até hoje, não podemos comentar os relatos da mídia sobre nossas atividades no local, porque fomos muito sensíveis às questões de litígio e desprezo preventivo ao tribunal, disse Mark Benfield. Ele não descartou a possibilidade de mais prisões e acusações em conexão com a morte de Carmen no futuro próximo. Brad Callahan teve a coragem de assumir a responsabilidade por suas ações nesta trágica saga e se declarou culpado de 2 acusações, mas isso de forma alguma mudará o que ele fez. Os corações dos entes queridos de Carmen estão quebrados, seu mundo está destruído, vivendo cada novo dia sem Carmen. Cada um de seus familiares próximos se sente completamente devastado. Nunca o perdoaremos pelo que ele fez à nossa família, disse a mãe de Carmen, Teresa Scott. Eu poderia perdoar alguém por tirar uma vida sob certas circunstâncias, mas nunca poderei perdoar este homem por ser capaz de desmembrar um corpo e escondê-lo em contêineres, acrescentou seu padrasto, Wayne. O advogado de Callahan, Stuart Grieve, disse que seu cliente agiu de forma responsável e não pretende apelar da sentença. No entanto, muitos se perguntam se uma sentença com elegibilidade para liberdade condicional após 13 anos e 8 meses pode ser considerada uma verdadeira justiça. Obviamente,
Como a Nova Zelândia registra apenas cerca de 50 assassinatos por ano em todo o país, qualquer crime que seja um pouco fora do comum recebe ampla cobertura da mídia nacional, assim como os processos judiciais relacionados a esses crimes. É possível que houvesse um preconceito excessivo contra a vítima no julgamento por causa de sua linha de trabalho, mas, mesmo que Carmen tenha provocado Brad, não culpamos a vítima por ter sua vida tirada, certo? Se Brad quisesse a guarda exclusiva de seu filho, provavelmente teria usado esse preconceito sobre o trabalho de Carmen a seu favor, porque ele tinha essa oportunidade. Em vez disso, ele a matou e tentou encobrir o crime. Nesta situação, não estamos diagnosticando, apenas especulando. Ao resumir esta história horrível, a mesma pergunta surge repetidamente, que é compreensível que, em um acesso de raiva e fúria incontrolável, uma pessoa possa cometer atos irreparáveis, mas quais sentimentos um ser humano saudável pode ter ao elaborar um plano para desmembrar uma pessoa que uma vez amou com ternura? Atualmente, o pequeno Jack Callahan está vivendo em outra cidade, sob um nome falso, sob os cuidados temporários de sua avó. Ele não sabe que seu pai tirou a vida de sua mãe e nunca deve descobrir, porque não foi culpa dele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.